Olá, graça e paz. Mais uma vez, estamos de volta aqui neste 21º dia de leitura e de estudos da Palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Marcos, especialmente no capítulo 5, a partir do versículo 21. Não saia daí. O Senhor tem grandes coisas para falar com você neste dia. Deus te abençoe. Muito bem. A primeira leitura desse 21º dia está aí no livro de Marcos, capítulo 5, verso 21, e que a palavra assim nos leciona. E passando outra vez Jesus em um barco para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos oficiais da sinagoga, chamado Jairo, e logo que o viu, prostrou-se a seus pés. E lhe rogava muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e imponhas as mãos sobre ela, para que sare e viva. E Jesus foi com ele, e o seguia grande multidão que o apertavam. E uma certa mulher, que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e tinha sofrido muito com muitos médicos, tendo gastado tudo o que tinha, e nada disso tinha lhe sido aproveitado, antes indo a pior. Como ela ouviu falar de Jesus, chegou por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar na sua veste, serei curada. E logo a fonte de seu sangue se secou, e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que de si mesmo saiu virtude, voltando-se para a multidão, falou: quem tocou as minhas vestes? E lhe disseram seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e tu dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, temendo e tremendo, sabendo o que tinha acontecido, veio e se prostrou diante dele e lhe disse toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé tem te feito salva. Vá em paz e fique curada deste teu mal. Estando ainda ele a falar, vieram alguém da casa do oficial da sinagoga e disseram-lhe: tua filha está morta, porque enfadas mais o mestre? Mas Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao oficial da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E chegando na casa do oficial da sinagoga, ele viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. E entrando, disse-lhes: por que se alvoroçam e choram? A menina não está morta, mas dorme. E eles, fazendo brincadeiras, riam-se dele. Porém ele, mandando que saíssem a todos, toma consigo o pai, a mãe da menina e os que estavam com ele, e entra onde a menina estava. Muito interessante este momento, onde a garota já estava deitada. E ali no verso 41 diz: tomando a mão direita da menina, disse-lhe: Talita cumi,
que traduzido significa: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Mas ele expressamente mandou-lhes que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Esse é, neste momento, essa passagem, 2 grandes milagres realizados pela pessoa de Jesus. O milagre da cura da mulher do fluxo de sangue e da menina que estava ali morta e foi ressuscitada por Jesus. Esse mesmo Jesus continua fazendo milagres. Hoje eu sou um desses milagres de Jesus falando para você. Em outro momento eu vou gravar um vídeo com o meu testemunho daquilo que Jesus tem feito, fez e ainda fará na minha e na sua vida. Basta que você creia. Aleluia. Muito bem, queridos. Segunda leitura deste 21º dia. Está aí também na tua Bíblia, no segundo livro de Samuel, capítulo 14. E que diz assim: reconhecendo Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava por Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tirou de lá uma mulher ardilosa e lhe disse: ora, finge que estás de luto e te vistas de roupa de luto, e não te unjas com óleo, antes sejas como uma mulher que já por muito tempo guardas luto por algum morto. E vai até o rei e fala com ele desta maneira. E pôs Joabe as palavras em sua boca. Ou seja, disse o que ela teria que repetir. E intropôs aquela mulher de Tecoa ao rei, e se prostrou em terra sobre o seu rosto e fez reverência e disse: ó rei, salva-me. E o rei lhe disse: o que tens? E ela respondeu: eu, na verdade, sou uma mulher viúva, e meu marido morreu. E tua serva tinha 2 filhos, e os 2 brigaram no campo, e não havendo quem os separasse, um feriu o outro, e o matou. E toda a parentela se levantou contra a tua serva, dizendo: entrega ao que matou a seu irmão, para que lhe façamos morrer pela vida de seu irmão, a quem ele matou, e para que também tiremos o herdeiro. Assim, a brasa que me ficou será apagada, não deixando a meu marido nome nem remanescente sobre a terra. Então o rei disse à mulher: vai-te à tua casa, que eu mandarei ordens a teu respeito. E a mulher de Tecoa disse ao rei: a maldade, rei meu senhor, seja sobre mim e sobre a casa de meu pai, mas o rei e seu trono fique sem culpa. E o rei disse: ao que falar contra ti, traze-o para mim, que não te tocará mais. Disse ela então: rogo-te, ó rei, que te lembres do Senhor seu Deus, que não deixes os vingadores do sangue aumentarem o dano, e não destruam meu filho. E ele então respondeu: vive o Senhor, que não cairá nenhum só cabelo da cabeça de teu filho em terra. E a mulher então disse: rogo-te que fale a tua criada uma palavra ao meu senhor o rei. E então ele disse: fala. Então a mulher disse: por que, pois, pensas tu outra coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei esta palavra, é como culpado, porquanto o rei não fez voltar o seu fugitivo. Porque de certo morremos e somos como águas derramadas por terra, que não podem voltar a recolher-se, nem Deus
lhe tirará a vida, mas sim cogita meios para que o seu desviado não seja dele excluído. E se eu vim agora para dizer isto ao meu rei e senhor, é porque o povo me tem atemorizado. Então a tua serva disse: falarei, pois, agora com o rei, possivelmente ele falará e fará segundo o que a tua serva disser. Pois o rei ouvirá, para libertar sua serva da mão do homem que me quer destruir, juntamente com meu filho, da herança de Deus. Tua serva, pois, disse: que seja agora a resposta do meu senhor, o rei, para descanso, porque o senhor, meu rei, é como um anjo de Deus, para escutar o bem e o mal. E o Senhor teu Deus será contigo. Então o rei respondeu e disse à mulher: eu te peço que não me encubras nada do que eu te perguntar. E a mulher disse: fale o rei, meu senhor. E o rei disse: não foi a mão de Joabe contigo em todas estas coisas? E a mulher respondeu e disse: vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém terá que apartar-se nem para a direita e nem para a esquerda de tudo que o meu senhor o rei falou. Porque teu servo Joabe, ele é quem me ordenou, e ele mesmo é quem pôs na boca da tua serva todas estas palavras. Para mudar a forma deste caso, é que Joabe teu servo tem feito isto, mas meu senhor é sábio, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para conhecer tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: eis que eu faço isto, vai e faça voltar o jovem Absalão. E Joabe então se prostrou em terra sobre o seu rosto e fez reverência. E depois que agradeceu ao rei, disse: hoje entendeu o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque tem feito o rei o que teu servo tem dito. Levantou-se então Joabe, foi a Jesus e retornou com Absalão a Jerusalém. Mas o rei disse: volte para a sua casa e não veja o meu rosto. E voltou Absalão para a sua casa e não viu o rosto do rei. E não havia em todo Israel homem tão formoso quanto Absalão e tão aprazível desde a planta do seu pé até a cabeça. Não havia nele defeito algum. E quando cortava o seu cabelo, o qual fazia ao fim de cada ano, pois muito lhe pesava, e por isso o cortava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos de peso real, algo em torno de 2,8 kg, molhado. E nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha que se chamou Tamar, a qual era formosa à vista. E esteve Absalão por espaço de 2 anos em Jerusalém, e não viu a face do rei. E mandou Absalão chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas não quis vir a ele, nem quando enviou pela segunda vez. Quis ele vir. Então disse aos seus servos: bem sabeis que as terras de Joabe estão junto às minhas, onde tem cevadas delas. Vão lá e ponde-lhes fogo. E os servos de Absalão puseram fogo nas terras. E levantou-se, portanto, Joabe e veio até Absalão. Na sua casa ele disse: por que puseram fogo os teus servos nas minhas terras? E Absalão respondeu a Joabe: eis que eu enviei a ti, dizendo que viesse para cá, a fim de te enviar eu o rei para que lhe dissesse: para que eu vim de Jesur? Melhor me for estar ainda lá, que eu veja agora a face do rei, e se houver em mim alguma culpa, que ele me mate. E veio então Joabe ao rei e o fez saber. Então chamou a Absalão, o qual veio e se apresentou ao rei, e inclinou seu rosto em terra diante do rei. E o rei beijou Absalão. Aleluias. A terceira leitura deste 21º dia
está em Daniel capítulo 8, que diz o seguinte o texto. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu-me a mim, Daniel, uma visão, depois daquela que me tinha aparecido antes. E vi nesta visão, e quando a vi eu estava na cidade de Suzã, que é a capital do reino, na província de Elão. Vi, pois, da visão, quando eu junto estava ao rio Ulai. E levantei os meus olhos, e vi, e eis que estava diante do rio um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e embora fossem altos, um era mais alto do que o outro, e o mais alto cresceu depois do outro. E vi que o carneiro feria com chifres ao ocidente, ao norte e ao sul, e que nenhum animal podia resistir diante dele, nem havia quem escapasse de sua mão. E fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Enquanto eu considerava isto, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, o qual não tocava a terra, e tinha aquele bode um chifre notável entre os seus olhos. E veio até o carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu havia visto que estava diante do rio, e correu contra ele com o ímpeto de sua força. E vi que se achegou perto do carneiro, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os seus 2 chifres, porque no carneiro não havia forças para resistir diante dele. E o bode o derrubou por terra e o pisou. Não houve quem libertasse o carneiro da sua mão. E se engrandeceu sobremaneira o bode, e estando em sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e subiram outros 4 chifres notáveis em seu lugar para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra desejável. E se engrandeceu até o exército do céu, e parte do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Até quanto o príncipe dos exércitos se engrandeceu, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército se lançou contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou por terra a verdade, e fez tudo como quis, e prosperou. E ouvi depois um santo que falava, e outro dos santos disse àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e a transgressão assoladora, que põe o santuário e o exército para serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário então será purificado. E aconteceu que, estando eu, Daniel, considerando a visão e procurando o significado, eis que com a semelhança de um homem, se apresentou diante de mim. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, faz entender a visão. Veio então para perto de onde eu estava, e com a sua vinda me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Porém ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão é para o tempo do fim. E enquanto ele falava comigo, caí adormecido em terra sobre o meu rosto, e ele me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que te declararei o que há de vir no fim do tempo da ira, porque isso é para o tempo determinado do fim. Quanto ao carneiro que viste, que tinha 2 chifres, estes são os 2 reis da Média e da Pérsia. O bode é o rei da Grécia, e o chifre grande que tinha entre os seus olhos é
o primeiro rei. Falando aqui então de Alexandre o Grande. Quanto ao chifre que foi quebrado, e se levantaram 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão desta nação, muito embora não com a força dele. Nós sabemos que com a morte de Alexandre, o seu reinado foi dividido entre seus 4 principais generais e comandantes. Tá? Então, isso é o que você percebe, que o que está escrito aqui, muito antes de acontecer, realmente aconteceu. E no fim do reinado destes, quando os transgressores chegarem ao cúmulo, se levantará um rei de semblante altivo e entendido em enigmas. E o seu poder se fortalecerá, mas não com força própria, e causará grandes ruínas, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Aqui está se falando do anticristo, que vai se levantar sobre a terra para destruir todos os reinados, inclusive o povo santo de Deus. Com a sua sagacidade fará prosperar o engano da sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e pela paz destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, embora não por mão humana. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, guarda a visão, porque se refere a muitos dias. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo por alguns dias. E quando convalesci, atendi os negócios do rei, mas estava espantado a respeito da visão, e não havia quem a entendesse. Aleluias! Glória a Deus! Fantástico esse momento especial desse texto de Daniel, o capítulo 8, mostrando pela visão de Daniel as profecias que estavam e aconteceram, outras ainda vão acontecer, para a glória de Deus. A Bíblia é o único livro no planeta Terra que contém profecias. Daí a sua importância de estudarmos, conhecermos e aplicar esta palavra em nossas vidas. Amém, queridos? Deus te abençoe.